Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e agradecer a Ele por mais esta oportunidade que nos está concedendo e pedir que nos abençoe nesse culto, os hinos e a mensagem. Pedir meu favor do irmão Daniel também, que foi para Marília, e pedir para nossa família e de nossos filhos também, né? Irmão Paulo também, que hoje também não passou muito bem, mas está aqui junto de nós, né? Dor de cabeça. E então, por isso eu vou pregar, né? Já perguntei para o Paulo, ele preferia não deixar para outro dia. A não ser que o Antônio quer pregar, falar alguma coisa. Vou dar um testemunho também, seja à vontade. E família de nossos filhos também, os que estão trabalhando, inclusive a Macácia, não só ela, que os demais que trabalham lá, junto lá na enfermagem da saúde da noite, né? Oremos então. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos está concedendo, e não somente por esta, Pai, por ter trazido nós aqui, todas as oportunidades que está dando de vida para nós, Senhor. Senhor, pedimos, Pai, em favor disso, dos cristãos, desta igreja, dos irmãos, aqueles que estão afastados, desanimados. Pedimos em favor das igrejas que pregam a Tua palavra. Pedimos em favor dos que estão doentes, enfermos, que estão nos hospitais. Pedimos em favor dos governantes, Senhor. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Boa noite, vamos. 294. Necessidade.
Qual? Qual?
Minha boca é eterna, é o meu maior amor, é maior que o meu vida, é meu Deus, Salvador, junto a ti. Não me venha duvidar, quero estar baiano preto, mas contigo brilhará. Junto a ti, quando pela santa porta da beleza Jerusalém, eu vou entrar na glória, vou saber meu bem, junto a ti. Amém. Abram vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: por isso, irmãos santos,
participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. 2. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Amém? Então aqui nós já ouvimos uma coisa: Jesus é superior a Moisés. Hoje perguntaram para mim assim: quem nasceu primeiro? Essa foi a pergunta. Adão ou Jesus? Falei, como homem, Adão, ele nasceu primeiro, de toda a humanidade. Agora, Jesus, como homem, ele nasceu uns 4.000 anos mais tarde, depois de Adão, segundo a tradição diz, né? Então, mas só que fala que e Moisés, Jesus é superior a de todos, irmão. Jesus, nós pensarmos bem, né, devemos dar a prioridade a Jesus, todas as coisas. Ele é superior de tudo que há na face da terra, é Jesus. Mas os homens, a humanidade não está reconhecendo Jesus como Deus, como dono, como Salvador, Senhor da sua vida. Então aqui ele fala, por isso, irmãos santos. Então ele está chamando, está conversando com os irmãos. Ele está falando com a igreja aqui. Está falando conosco. Participantes. Nós somos participantes. Nós estamos participando do culto, um culto a Deus, como a igreja. Da vocação celestial. Aí ele fala, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então aqui corresponde a Cristo Jesus, apóstolo, entre os judeus, o sumo sacerdote, mas também além de apóstolo, Jesus era e é o Salvador do mundo. Os apóstolos, não falando de Jesus, os apóstolos, eles não são o Salvador do mundo. Apóstolo Pedro, apóstolo João, qualquer santo, santo quer dizer separado. É isso que quer dizer que é santo. Nós somos santos. Santo quer dizer separado do pecado, separado da iniquidade. Então os apóstolos não são Salvador. Eles depois pregaram o Salvador. Inclusive aqui é um apóstolo que escreveu esta carta aqui. Tudo indica que é o apóstolo Paulo. Não tem o nome dele, a assinatura, que ele escreveu nas outras. Mas Jesus, além de apóstolo, ele era o Salvador do mundo. E em consequência
da sua morte na cruz e a ressurreição da tumba. Isso. Jesus é Salvador do mundo. Por quê? A morte dele na cruz e a ressurreição da tumba. Porque os outros apóstolos, profetas, Maria, nenhum ressuscitou. Está lá na tumba aguardando o dia da ressurreição dos corpos. E nós também, irmãos, nós estamos aqui vivos, mas que nós estamos guardando a ressurreição, nós estamos. Se alguém de nós alcançar a vinda de Cristo, ver ele vir, se alguém de nós passar para a grande tribulação e no final ver Jesus Cristo vindo buscar todos os santos, inclusive a igreja, se tiver vivo, ele não vai provar a morte por meio de um infarto, ele não vai ser sepultado. Por quê? Ele vai ser transformado num abrir e fechar de olhos, ó. Tão rápido. Tão rápido que seja. Agora, no versículo 2, então ele chama atenção aqui. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés e toda a sua casa. Cristo foi fiel a Deus, falando de Cristo. Deus que constituiu Jesus Cristo, Deus que nomeou, Deus Pai nomeou Deus Filho como apóstolo, como sumo sacerdote. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, que tratava a respeito de Moisés, com consideração, mas tendo grande diferença entre os dois. Qual é a diferença entre os dois? Moisés e Jesus Cristo. Tem uma diferença entre os dois, uma grande diferença. Alguém tem um pensamento? Qual é a diferença entre os dois? Entre um e outro. Um era, o irmão Antônio levantou a mão para falar. Um era pecador e o outro não. A diferença é essa. Moisés era pecador. E Jesus não. Por que Jesus não era pecador? Porque ele era santo, era Deus, homem encarnado. Aí no 3 ele fala assim, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Então ninguém é pecado se a pessoa, o cristão, vamos dizer o cristão, dar glória a outro, em vez de dar maior glória para o Jesus, que nos salvou, dar para outros santos. Dar glória para Moisés, dar glória para Jeremias, Isaías, etc. A mãe de Jesus, por exemplo, que ela foi como homem aqui na terra, não, olha, ele é tido, aqui fala, porque ele é tido por digno, ele é digno, merecedor, tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Se você olha numa casa, vamos pegar uma casa. Quem deve ter maior honra? Ele construiu uma casa. É a casa. Casa é material. Quem construiu ela tem maior honra. Deve. E aqui é ele que construiu essa casa. Então comprova aqui que Paulo declarava a humanidade de Cristo com esta medida, ou comparando com Moisés. Então expressa o fato de que o Senhor edificou a casa de Israel. Não foi Moisés, foi o Senhor. Porque, o versículo 4, toda casa é edificada por alguém.
Isso nós sabemos. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. O homem constrói muitas coisas. Boa, ruim, tanto. Agora, Deus que construiu tudo. Tudo. O mundo todo, a humanidade toda. E fez o homem. Ele fez o homem com o livre-arbítrio de escolha. Isso que é importante para nós. Deus dá liberdade para nós escolher o que nós queremos. Se nós queremos fazer o bem, nós vamos fazer o bem. Se nós optar para fazer o mal, nós vamos fazer o mal. Porém, se ele deixar, nós fazer. E tem coisa que Deus não deixa fazer. Tem coisa que Deus não deixa fazer. Então aqui explica o fato de que, embora os homens sejam os instrumentos usados por Deus. Então, o instrumento, irmãos, precisa estar bem afinado. Se for instrumento de música, se for instrumento de trabalho, ele tem que estar em ordem para poder, uma máquina tem que estar em ordem para funcionar. Então nós somos instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, nós devemos estar com a vida em ordem para poder trabalhar para Deus, para Cristo. Nós não podemos estar na lamaçal do pecado. Se nós estragar muito a nossa saúde, é pecado. Se dormir muito tarde e perder muito sono. Se a gente, o cristão, trabalhar demais fora da medida, que não aguenta mais, tanta extravagância, ele não vai ter uma boa saúde para poder servir a Deus. Então, se torna pecado. Nós temos um instrumento. Cristo, embora humilhando-se, porque Cristo humilhou, e nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Ele humilhou-se a si mesmo, não é que humilharam Jesus Cristo. Ele humilhou-se a si mesmo, ele não deixou de ser, mas não deixou de ser Deus. Cristo Jesus, em semelhança da carne pecaminosa, ele nasceu de uma pecadora. Antes de Maria era desposada com José. Desposada quer dizer que ela estava noivada, casar com José. Todo mundo sabe da história. E ele nasceu dela, gerada pelo Espírito Santo. Nasceu dela e ela continuou virgem. Vocês lembram da história que José, quando percebeu, ele namorava desposado com ela, contratado em casamento. E quando ele percebeu que ela estava aparecendo a gravidez, ele olhou e falou: ela me traiu. Então ele saiu sem falar nada, não quis falar nada para difamar ela, não quis nada, ele ficou com o guardião, vou embora. Então, o que é? Aí um anjo do Senhor apareceu e fala: não pensa tal, não abandona ela. O que está gerado no ventre dela, de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo. Falou para ele: é o Filho de Deus, Messias, Jesus Cristo, que vai nascer, o Salvador da humanidade, do homem. Aí ele aguardou ela ter o filho, Jesus, aí ele casou com ela. Aí pronto, aí teve mais filhos, os outros filhos. Então, irmãos, e Cristo, ele sendo na semelhança da carne quer dizer semelhança de um homem, semelhança como os outros homens, ele era. Louro ele não era, cabelo comprido ele também não tinha. Nós temos que introduzir isso aí, porque a Bíblia é contra o homem de cabelos longos, cabelo crescido. Então, Jesus, ele foi o exemplo de tudo, ele não ia ter o cabelo longo. Olha, irmãos, também ele, e ainda ele era o mais, o construtor de todas as coisas.
Quer dizer que ele é muito maior do que Moisés, de qualquer coisa. Lá na epístola de Judas, que é um capítulo só, capítulo, Judas 1, 3, 4, 5. Ó. Amados, Judas diz assim, versículo 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Pastor Richard deu uma ênfase aqui. O que quer dizer salvação comum? Ela é para todos. Não tem separação. Todos. E é eterna. Tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então Judas, que ele chamou os amados, procurando escrever-vos com toda diligência, com todo zelo, com todo cuidado, sobre acerca da salvação comum, inspirado pelo Espírito Santo. Então ele teve assim, ele sentiu necessidade de escrever e exortar os cristãos a batalhar pela fé. Aí tem que batalhar pela fé que nós temos, que uma vez foi dada para nós. Aí ele disse no 4: porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Ora, como diz o pastor TJ, ele falava assim. Ele fala, introduziu, quer dizer que infiltraram, entrou. Alguns que já antes já estavam escritos, já está escrito antes da fundação do mundo. Ontem na casa lá da irmã lá, né, falando de morrer, que morre antes da hora, eu não lembrei na hora, mas em casa eu lembrei. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, pode ler lá que está escrito assim, ó, Deus que dá a vida, ó, Deus dá a vida e Deus tira a vida. Já falou lá no Velho Testamento. Deus dá a vida e tira a vida. Deus parece que leva a pessoa para o túmulo e torna a tirar do túmulo. Ele nos tira desta vida, vai para a cova, vai para o túmulo. E no dia da volta dele, ele tira nós de lá com o corpo glorificado. Aquele que morreu com ele. Aquele que não morreu com ele, aí vai passar 1000 anos antes da primeira. Aí ele foi para a tumba, mas Deus que tirou a vida. Aí ele vai tirar aquela vida, mas não para ir para o céu, para ir, já está lá no inferno. Aí vai ser jogado no lago de fogo, aí pronto. A Bíblia fala, no verme não morre, o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Então, agora no 5, então ele fala aqui, ó. Estes mesmos juízos estão escritos para esse mesmo juízo, está escrito, ó. Homens ímpios, está falando, que convertem, né, em dissolução a graça de Deus. Desmente a graça, converte a graça de Deus, você perde a salvação, que é mentira e tal, por isso. E negam Deus, e negam a Deus, e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Quem é que nega? Então Jesus Cristo é Deus. Agora o 5 ele fala, aqui em Judas, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto. Então você já soube isso, então eu vou te lembrar mais, para não esquecer. Que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, olha bem isso hoje. Então, Deus salvou um povo, tem um povo que creu nele. Agora, aquele que não creu, ele vai destruiu depois aquele que não creram.
Dá pra pensar agora que vai todo mundo pegar uma carona. A turma usa falar carona, né? Vai. Então, aquele que creu, que for salvo por Jesus Cristo, tirado da terra, do mundo, vamos falar assim, tirado da terra do Egito, tirado do mundo. Então, tirou nós do mundo. Agora, e aquele que não quis ir com ele, aceitar ele depois que não crer, vai mandar para aquele lugar. Voltando aqui em Hebreus 3, 5 agora. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Então nós devemos ser fiel, procurar imitá-lo, tirar por exemplo de Moisés, por exemplo, está falando dele aqui, dos demais, de Judas que escreveu, para nós, e de Jesus Cristo, para nós ser fiel em toda a nossa casa. Irmãos, o nosso corpo é a casa do Espírito Santo, e nós devemos ser fiel como servos. Então nós somos servos, nós devemos servi-lo como servos, servir dando testemunho agora das coisas que se havia de anunciar. Então aqui declara a posição do grande doador da lei com relação a Deus. Corresponde a Moisés. E toda a lei, com toda a sua cerimônia, etc. E tudo assinalado para Cristo. A lei, todas as coisas que aconteciam, desde o jardim do Éden, quando Deus exigiu a Adão que sacrificasse um animal, estava apontando para Cristo. Eva, o diabo, Satanás, iludiu a Eva, ela pegou do fruto e deu para o marido. Então, agora depois Deus não aceitou, fizeram aventais para proteger. Aí eles viram que estava nu. Aí cortaram folha de figueira, de árvore, cheia de folha, e fizeram, que nem os índios no mato, para tampar, ficar com vergonha de Deus, porque a gente entrou pecado no mundo. Aí Deus não aceitou, aí que começou a salvação pelas obras, eles fizeram do jeito deles. Deus não aceitou. Aí começou aquilo lá, assinalando Cristo, que teria que vir ao mundo. É o único que teve as condições para pagar o pecado, assumir o pecado da humanidade, pagar a conta, a dívida, é Jesus. Ou seja, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Olha bem, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, até morrer. Não pode desanimar, irmãos. Não deve abandonar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, negue até morrer. Quantos irmãos que morreram depois que eu vim de Bauru aqui? Quantos já que eu presenciei? Uns 10 ou mais por aí. Não é? Minha velha sabe a conta, né? Pense bem, tem que ir acabar com a carreira. Então ele falou, mais Cristo como filho sobre a sua própria casa. Ele já falou aqui a resposta. A qual casa somos nós? Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo. Casa, se tão somente conservarmos firmes. Nós devemos conservarmos firme. Deixar essa casa aqui apodrecer, não cair. Firme a confiança e a glória e da esperança até o fim. Então descreve aqui uma clara distinção feita entre a casa de Deus do Antigo Testamento e a casa do Novo Testamento, a qual somos nós, a igreja, irmãos. A igreja é a casa de Deus, é o templo onde o Espírito Santo de Deus mora, o candeeiro. Sabe o que é candeeiro? É o que vai na frente que ilumina. Nós estamos guiando.
Sem o candeeiro a igreja é morta. E tem o Espírito Santo e a igreja tem o Espírito Santo também, o cabeça da igreja. Olha bem como é que é certo que a Bíblia diz. Deus diz: o homem, cabeça da mulher, não é? Cristo, cabeça do homem, Deus, cabeça de Cristo. Olha bem. Se a mulher mandar no marido, governar tudo, ela está pecando, e ele também. Ela tem que citar: o homem é a cabeça da mulher. E o mundo tem muitas coisas erradas nisso daí. Antigamente parece que as mulheres eram mais. Só que se era ímpia, não teve salvação. Mas seguia deixar o marido ser o cabeça da casa. Ele é o responsável perante Deus. Se mantivermos nossa confiança e fé em Cristo Jesus e a cruz, quer dizer, sofrendo junto, se mantermos até o fim, e em seguida teremos vitória na sua volta. Ou 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, é para ouvir hoje a voz. Ele está chamando. Todo dia, todo momento ele está chamando. Ele chama nós para dar uma espertada em nós, né? Estamos meio descuidados, meio preguiçosos. Ele dá uma chamada de atenção, mas ele está chamando as pessoas aqui que não está com ele ainda. Em Salmos 95, versículo 6, diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. 7. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz. Depois tem o 8. Os irmãos, quando ele fala aqui, ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Prostrar aqui, devemos humilhamos-nos, aceitamos diante dele com adoração, porque ele é o repouso de Deus, um repouso inefável. Então nós devemos aceitar a correção, nem devemos aceitar a correção com bom agrado, quando ele nos corrige. Por isso devemos amá-lo. Quão maravilhoso é a sua graça, que convida os pecadores ao arrependimento. Sempre ele está convidando os pecadores para se arrepender. Arrepende. Deus não se agrada com o pecado, ofende a Deus. Então ele sempre está de braço aberto, está convidando: arrependa-te, arrepende do pecado, para entrar no repouso, morar com ele, no descanso. Trata-se de um repouso que nunca pode ser perturbado. Lá no céu não tem perturbação. Suas maravilhas são reveladas pelo Deus da glória. Por isso adoramos nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto. Se nós é povo do pasto dele, do pasto espiritual, nós estamos alimentando. Esse povo deve ter alimento. Você imagina chegar aqui, não é só cantar louvar, é bom louvar, mas tem hora para tudo. Mas há muita apresentação, muitas igrejas grandes devem ter muita apresentação. Eu ouvi falar umas coisas esses dias que eu fiquei admirado. Na hora que eu falar para os irmãos, o que eu ouvi falar? Os irmãos, olha, e deixa pouquinha coisa para o pastor pregar. O pastor prega macio, e não prega contra o pecado. Ele prega assim que, note bem como é que é contra a Bíblia. Pregando assim, ensinando assim, se não combinar o casal, então para viver brigando é melhor separar, cada um
tem liberdade, um vai para um lado, outro vai para o outro. Onde é que a Bíblia ensina isso? Jesus é contra o divórcio, Deus é contra. Contra. Tem que ir só a morte que separa. Então aqui, irmãos, vejam só que privilégio é dizer: Ele é o nosso Deus e que nós somos o povo do seu pasto. O alimento vem dele para as ovelhas, nós somos ovelhas. De sua mão, vem da mão dele. Fomos criados por ele, regenerados por ele. E não por nós mesmos, não é por nós mesmos. Nesse caso aqui significa que Deus criou as ovelhas. E as ovelhas são da sua mão, sua. Em consequência, admoesta-nos para ouvir a sua voz. Admoesta. Admoestar é aconselhar com brandura. Ele aconselha, mas com brandura, não com ódio, não com raiva, não com grito. É com brandura. A voz do pastor. Esse hoje é sempre presente. É o 8. Em Salmo. Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, como no dia da tentação do deserto. A pessoa está no deserto espiritual, vamos dizer assim, no mundo, e começa a pecar e tenta a Deus. E o cristão precisa ter cuidado de se desertar, sair do aprisco e entrar no deserto. Ele começa a pecar, aí ele começa a ofender a Deus, começa a provocar a Deus, a ira de Deus, aí que parecem as coisas. Note bem, parecem as coisas, na vida analisa bem, para ver. Provocação, contendas, era o título de Israel para com Deus, durante 40 anos de peregrinação pelo deserto. Pensa bem, 40 anos. Quantos hoje, irmão, está com mais de 40 anos. Eu me converti em 93, não me lembro quantos anos tinha, se 50 e pouco, vivendo, peregrinando no deserto, sem salvação, sem Cristo, sem Deus. O 9. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. O deserto foi um tempo de prova para Israel. Infelizmente, eles fracassaram. Quando Deus vem uma aprovação, né, devemos procurar não fracassar. Procura tirar da prova uma fortificação de ficar forte. Eu estou sendo provado, mas eu tenho que ser mais forte que a prova. Eu não posso esmorecer. Aí não tem vitória, aí fracassa. Israel tentou ao Senhor no deserto e recusou acreditar na palavra dele, apesar de eles viram a sua obra. 10. 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é um povo que erra de coração, note bem, e não tem conhecido os meus caminhos. Vai errar de coração, meus irmãos. É errado por propósito. Mas o coração é errar porque gosta de errar, gosta de viver no erro. Nós não devemos. Israel desafiou a Deus para proporcionar uma mesa para eles no deserto. Quando lhe proporcionou, declarou que era melhor que o repouso. A pessoa às vezes sai da igreja, hoje, sai melhor, que está melhor que lá. Lá só prega isso, só prega a cruz, só prega sofrimento. Eu quero estar no caminho largo. Sai dessa mesa aqui de alimento espiritual e vai comer bobageira, coisa no mundo que não alimenta. O maior pecado de todo foi o pecado da incredulidade. E é até hoje, o pecado da incredulidade. Deus exige fé e os homens abandonaram a Deus por qualquer coisa. Para abandonar, para sair de lá, para vir aqui, precisa, olha, muito difícil, precisa muita coisa. Só por Deus, muita oração.
Mas para sair, abandonar, para ir com pouca coisa, pouca palavrinha mal falada, pronto. Agora, pergunta, quem é que morreu na cruz? É o pastor? É o irmão? Para abandonar a igreja? Abandonar a igreja, os cultos, abandonando a Cristo? Nós que precisamos da igreja, nós precisamos. Deus não precisa de nós. Ele quer que nós servimos por amor. Porque poder ele tem para fazer tudo servir na marra, no reino. É isso. No deserto, Israel mostrou incredulidade. Eles morreram devido à incredulidade. E não puderam entrar no repouso de Deus. Olha quanta gente hoje está morrendo na incredulidade e não vai entrar no repouso de Deus, do céu, no descanso. Porque morre na incredulidade. Eu nasci nessa, eu tenho que morrer nessa. Não existe isso. Jesus não disse para Nicodemo religioso, príncipe dos judeus, chegou no Jesus ali, Jesus falou, é necessário, eu vou nascer de novo. Jesus já foi na cara dele, no pé da letra. É necessário, eu vou nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Falou isso para ele. É só abrir os olhos para ver. Aquele que se rebelam contra o Senhor no deserto, nunca entraram na terra prometida, e não entrarão também. A princípio foram uma advertência a Israel, para que não provocasse a Deus a serem excluídos do repouso, que ele lhes tinha prometido esta mesma advertência dada até agora. Então, irmãos, nós não devemos provocar o Senhor. Ele não exclui a nossa salvação, mas ele vai excluir nós de um conforto da salvação, do bem que nós tivermos. Às vezes põe um crente está no fracasso aí, ele é salvo. Por quê? Ele pecou, está aí na miséria, está sofrendo no pecado. Voltando em Hebreus 3:8. Não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto. Vou adiantar aqui, porque o que está escrito aqui, que foi escrito em Salmo, para a gente parar logo. Aí no 10 ele fala assim, ó, por isso me indignei contra essa geração e disse, este sempre erra em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Viram só? Por isso que tem falando no 9 aqui, ó, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos a minha obra. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Deus, ó, juram. É figurado aqui, irmão, mostrando um propósito decidido que não entrarão no meu repouso. Não vai entrar no céu se não for através do sangue de Cristo. Se não for batizado no sangue de Cristo, não for lavado no sangue de Cristo. Aqui é um repouso aqui particular, o que corresponde a Canaã, naquele tempo, hoje seria o milênio, sendo sem dúvida considerado o repouso de Cristo, proporcionado pela salvação. Senão não vai entrar lá. 12. Vedes, irmãos, que nunca, vou parar aqui, ó. Vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Notou bem? Deus vivo, não é Deus morto. Nós não estamos seguindo um Deus morto. Nós estamos seguindo um Deus que foi sepultado, morreu e ressuscitou. Deus Filho, Jesus Cristo. Nós não estamos seguindo ele. O apóstolo adverte que os cristãos, mediante exemplos de fracasso de Israel no deserto. Então ele fala aqui, ó, que nunca haja um coração em qualquer um de vós, falando para nós hoje, um coração mau e infiel. Não pode deixar isso
contaminar nós, sempre com amor. Sempre vinha à igreja com amor, por amor. É ele mesmo, ele é digno disso. Amém? Que Deus abençoe. O irmão Daniel está para marido, viajando, fui para pregar. Passei aqui na minha cabeça pregar, tanto aqui, 1 Samuel, que estou com vontade de pregar, depois olhei, acho que vai Hebreus. Daniel, nem Marília. Marília falou com Samuel, vou ficar acompanhar com Samuel. Samuel é o neto dele, que a Daniela se reuniu qualquer coisa que tinha. É isso. Qual é o hino que vamos cantar? Amanhã sábado, você me fala, né?
Quero orar para você também, eu estava lembrando, esqueci. E para o irmão Paulo. Irmão Paulo, ore em favor da Madelina. E ore em favor da minha velha, ficando mais velha. Eu falo de velha, agora esticar um pouco velha, agora ficando mais velha. Então, Senhor, nosso Deus, né? Digno dos seus dias de abençoado, no dia de amanhã, estamos aqui presentes hoje, te abençoe essa igreja, a tua igreja, amém. o pastor e todas as igrejas, né, que têm trabalho para falar, todas as coisas que foram feitas, a direção, pastor Leandro, Leandro, te peço abençoar também. Agradecemos por ter gostado de nos ver aqui, né? E agradecemos pela vida do José, por mais aniversário, por mais vida, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por ela, por que ela tem feito por essa igreja, por ela que te dado força, capacidade, pedimos que ela continue, que o Senhor abençoe ela, a sua família, para que possa ver a sua família, né? Senhor Cristo, e viva muitos anos de vida. E agradecemos também pela salvação de Jesus Cristo, pela igreja dela, pelo presente da família da igreja, que possa conceder para ela esse presente, para a raça dela, e pelo grupo da nossa família, para Cristo Jesus. Amém. O aniversário dela foi ontem, do Mauro, do meu irmão, que é hoje. Então, Deus abençoe ele também, que o Ivan ontem também foi dela.